Boa noite a todos. Meu nome é Geraldo. Eu só trabalho na FEB, tá? A FEB tem um peso muito grande e muitas vezes as pessoas, ele é da FEB. Sou um amigo particular do Antônio Carlos e é muita alegria estar nessa casa de Meimei. Eu lembro de Meimei na sua casa simples, de choupana, mas que exalava um amor eterno, quase que diretamente do Cristo, dos espíritos superiores. Então é uma alegria muito grande estar nessa casa. Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, nós vamos falar sobre um tema do nosso cotidiano, gente. E é um tema que muitos de vocês conhecem, mas é um tema muito atual, que são as provas e expiações. Como é que nós estamos entendendo essa questão das provas e expiações? Eu quero dizer para vocês que eu não vou trazer nada da minha lavra. Tudo está nos livros da doutrina espírita, particularmente no Pentateuco do Kardec, que são os livros da base de tudo. E tantos outros livros, autores espíritas, como Meimei, como Joana de Ângeles, como Divaldo. Porque nós estamos vivendo tempos assim um pouco difíceis, não são críticas, mas muitas vezes as pessoas se avultam naquilo e começam achismos, achando as coisas. Agora, por exemplo, nós temos esse exemplo essa semana da volta ao plano espiritual do Divaldo. Então, se a gente procurar, é impressionante o que as pessoas começaram a relatar. As pessoas começaram a relatar várias coisas do seu entendimento. E muitas vezes lançam e as pessoas perguntam, vem cá, é verdade? O Chico vai encarnar? Vai desencarnar? Vai retornar? Outras pessoas vão retornar? Será que a Joana de Ângeles também vai retornar? Na doutrina espírita nós temos 3 palavrinhas interessantes. Tudo pode, nada pode, talvez. Por quê? Nós sabemos exatamente, nós sabemos pelos livros, o Antônio Carlos estuda aqui a Gênesis, o céu e o inferno, nós sabemos tudo que está lá. Será que sabemos realmente? Ou ainda temos um pouquinho lá de comprovar as coisas de Tomé? Então, será que nós precisamos? Ainda não temos uma certeza absoluta, mas temos a vontade de aprender e exercitar aquilo que o Cristo nos ensinou. Eu dormia lá na minha casa e acordei e ele disse assim, um espírito disse para mim, tu quer ser um espiritualista? Eu digo, eu quero. Aí ele disse, leia todos os livros que tu tem. Eu tenho, não é muito, mas tem bastante livro. E disse assim, eu quero ser. Daí ele disse, mas tu quer ser um espírita cristão? Eu digo, isso sim. Daí ele disse assim, pratique aquilo que você lê. A doutrina é exatamente isso. Nós temos que praticar aquilo que a doutrina nos ensina. Nós temos que tentar fazer o nosso parâmetro, a nossa andada, a nossa jornada chamada vida desta maneira. E a gente vai conversar um pouquinho sobre provas e expiações. Eu trouxe uma aguinha primeiro, assim, para refrescar nós, né? Para não ficar tão pesado, mas eu prometo que não vai ser pesado. Vamos em frente. Tem uma aguinha para você aqui embaixo, tá? Tá, obrigado. Muito bem. Provas e expiações. O que são as provas e o que são expiações? Por que nós temos que passar essa prova? Você sabe que mundo nós estamos vivendo atualmente, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Espíritos já têm nos dito há bastante tempo que nós estamos nos estertores do mundo de regeneração. Nós temos que evoluir, gente. Até ontem, digamos assim, o Cristo nos convidou. Olha, vamos seguir as leis de Deus. Vamos fazer aquilo que a lei de Deus nos ensina. Vamos procurar melhorar a cada passo. Vamos procurar, não estou desamparando. Mas será que estamos realmente fazendo? Então, ele já não está mais convidando, ele está convocando. Todos os seres humanos são convocados para o Cristo para nós melhorarmos.
Nós somos espíritos eternos, vivemos coletivamente com uma necessidade muito grande de progredir. Temos que progredir. De um jeito ou outro, sobressalto, pisando, caindo, pisando na pedra, doendo, mas nós temos que progredir. E o mais interessante é o seguinte: ninguém vai ficar para trás. Emmanuel nos fala, sempre na nossa caminhada, vamos caminhar com a mão para trás. Por quê? Porque sempre tem um irmão na nossa retaguarda com mais dificuldade e ele pode pegar na nossa mão. Então isso está na lei maior de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos que compreender isso que se passa. Será que as provas e expiações são necessárias? Será que, olha, podia aliviar um pouquinho, assim, está meio pesado. Será que o fardo é pesado para nós? Mas o Cristo nos fala lá que o fardo é leve e o jugo é suave. Mas será que é suave? É suave. Nós é que compreendemos e achamos que a grama do vizinho é melhor que a nossa, que nós temos mais dificuldade que ele, que a nossa dor é muito maior que a do outro. Mas as dores são relativas à evolução espiritual que nós encontramos. Aonde nós encontramos nesse estágio da nossa vida, da nossa jornada. E a gente vai ver o seguinte: a nossa estrada da vida está aí. Cheia de árvores, um pouquinho difícil, talvez o inverno, um pouquinho frio, que agora se fez. Considerando a nossa terra a grande escola, muitos matriculados têm os mecanismos dessa escola. Atualmente a gente não pode estabelecer uma estatística muito grande, é 7 bilhões ou 8 bilhões de encarnados. Os espíritos revelam que lá é 3 vezes mais, então mais de 20 bilhões estão desencarnados. E onde é que eles estão? Eles estão na fila para vir para cá. Então essa oportunidade é muito importante. E às vezes nós deixamos passar pela incúria, pela falta de atenção, pelo não cumprimento daquela lei que nos ensinou. Eu sempre digo, Deus nos deu uma prateleira bonita, cheia de livrinho. Será que tem livrinho? Não. Ele botou lá amor, caridade, bondade, perdão, fraternidade, paciência, e colocou tudo isso na prateleira. E disse assim: meu filho, Jesus, vá lá e não tenha uma lei nova, mas pegue essa prateleira divina e comece a aplicar. Mas ela está à nossa disposição. O amor está, o perdão está, a caridade está, a fraternidade está. Isso tudo está na prateleira. E ela está à nossa disposição. É só pegarmos e aplicarmos. Mas muitas vezes deixamos. Não, eu estou cansado, hoje não vai dar, então eu vou deixar. Mas nós temos que fazer. Nós temos que utilizar essa prateleira que ela está à nossa disposição para nós utilizarmos para a nossa melhoria espiritual. E aí, no decorrer, os mecanismos básicos para a aferição. Então, como é que ele vai aferir exatamente esses matriculados nessa escola chamada Terra? Tem muitos para vir para cá que querem a matrícula e tem outros que estão aqui já, que é o nosso caso. Então, ele colocou, a espiritualidade nos coloca as provas e as expiações. Nós vamos ver o nosso bate-papo, e isso não é uma palestra, é um bate-papo. Aí vocês podem interromper, tá? Quando tiver dúvida, não tem problema. Qualquer coisa o Antônio Carlos responde, tá? Ele está habilitado, então a gente acerta isso aí, tá bom? Ou deixa para outra vez, porque daí só assim eu venho de novo. Então são as provas e expiações. Esses são os mecanismos. Não são mecanismos justiceiros, são as necessidades que nós temos de refazimento do nosso espírito. Todos nós somos devedores, por isso estamos aqui. Mas isso não é para nos açoitar e dizer, puxa vida, como eu sou ruim. Não. Muito antes, pelo contrário. Nós temos a compreensão que nós sabemos que nós temos que passar algumas dores, algumas necessidades, para que nós possamos então resgatar isso, ter a consciência disso aí. E isso é a necessidade das provas e expiações.
A doutrina espírita nos ensina que não há condenação de penas eternas. Não existe penas eternas. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e não existe pena eterna. É pena eterna daquela que o Pai não nos fez, Deus não nos criou, para nós ficarmos de castigo lá no cantinho da sala, de frente para a parede a vida inteira. Não, não existe. Então, sem críticas a ninguém, mas não existe o purgatório que nós vamos esperar o juízo final. O juízo final, nós é que vamos dar razão ao nosso juízo pelo nosso arrependimento, pela nossa reparação daquilo que nós fizemos. Então, as leis divinas, que no nosso íntimo recesso de nossa consciência surge o irresistível movimento de progresso espiritual. Então, sempre o curso do nosso rio, da nossa estrada, ela vai seguir. Pode ser tortuosa, pode ser subida, pode ser descida, pode ser pedregosa, pode ter espinhos, mas esse caminho nós vamos ter consciência. E todos em uma hora têm consciência. Por isso que essas penas eternas não existem. E é interessante que a gente diga que Deus nos olhando, Ele fala, estamos no mundo de provas e expiações? Claro que sabemos disso, né? Estamos sim. É da lei essencial a obrigatoriedade de se passar por muitas vidas. A reencarnação é necessária, visando ao nosso próprio aproveitamento. Por isso que a questão da reencarnatória é um fundamento principal da doutrina. A reencarnação é um fundamento, porque nós temos que passar, porque não conseguimos numa só existência buscar aquela essência. E nós daí vou dizer, puxa vida, mas nós estamos nesse mundo difícil. Mas nós não podemos esquecer que nós já tivemos no mundo primitivo, bem mais pesado, e já progredimos, demos um passo, não demos um salto, demos um passo, e agora já estamos com um pezinho lá no mundo de regeneração. Então essa aqui é a necessidade que nós temos, quantas forem as vidas, mas me pergunto, vem cá, quantas vezes eu tenho? Não sei, quantas forem necessárias para o refazimento do meu espírito. O nosso corpo físico é essa matéria que nos abriga o nosso espírito para nós passarmos essa existência. Depois largamos ele. E cada vez que a gente vai reencarnando, nós vamos, digamos assim, tornando-nos mais fluídicos, assim, então estamos. Até chegar uma época em que todos nós vamos nos encontrar lá, sem a necessidade de vir para cá encarnado, mas com a necessidade de vir para cá, ajudar os outros que estão na jornada. Isso é importante nós sabermos. Nós não vamos parar. Nós não vamos chegar, olha, agora eu sou um espírito perfeito, não preciso fazer mais nada. Não, muito antes pelo contrário. O trabalho é grande. Então, é absoluta perfeição moral. Ainda somos perfectíveis. Provas e expiações. Ao longo das diferentes encarnações, nos deparamos com as necessárias provas e expiações como meio de reparação. Então, essas provas já têm um fundamento, já têm uma necessidade, que é exatamente reparar as nossas falhas do passado. O enfrentamento que permite alcançar o caminho do progresso intelectual e moral. Ele sempre tem um rumo mais meritório para nós. Então, jamais regredimos como espírito, jamais. Podemos ficar estacionados, mas não regredimos. Então, nós temos que ter em mente, puxa vida, eu sempre tenho oportunidade de crescer, sempre tenho oportunidade de subir um degrauzinho a mais. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade. Podemos ficar parados, não progredir. Perdemos uma existência. Olha lá aqueles mais de 20 bilhões que estão lá desencarnados que querem vir para cá. Podemos ter dificuldades, mas vamos encarnar mais uma vez para entendermos quantas necessidades nós tivemos para esse progresso intelectual. O Evangelho nos fala 3 coisas que nós levamos quando desencarnamos. O carro novo, a casa, a casa é nossa. Ah, não, a senhora vai levar aquela bolsa nova que comprou, né? Bonita, né? Não, o sapato aquele tão macio, eu vou levar junto. Será que nós levamos alguma coisa da matéria do homem? Nada disso. Mas levamos 3 coisas. Uma, o conhecimento. O conhecimento é intrínseco do espírito. Segundo, a inteligência.
E não é intelectualização da doutrina. Estamos vivendo momentos de muita intelectualização da doutrina. A doutrina é conhecimento. É porque quando nós temos a inteligência, nós fazemos bom uso daquilo que nós sabemos. E sabemos transmitir para os outros. E sabemos como fazer aquele bem para o outro. E o principal dos três é as qualidades morais. Isso é intrínseco do espírito. Por isso que a humanidade progride, por isso que a humanidade cresce. Estamos vivendo momentos de crescimento científico muito grande. A nossa parábola lá subiu assim, né? Então, a inteligência, o relógio que nos mede a pressão, dá o batimento cardíaco, tudo isso cresceu. Em tecnologia foi muito grande o salto, mas em qualidades morais foi muito pequeno. E precisamos progredir e fazer a equalização dessas curvas. Elas têm que progredir junto. Tanto o desenvolvimento técnico nosso, dos conhecimentos, como também as qualidades morais. Porque daí caminharemos juntos. Hoje vemos muitas tecnologias que são usadas indevidamente para enganar as pessoas. Então, isso nós precisamos equalizar. Não esqueça, está lá no Evangelho. Estamos no mundo de provas e expiações. E o que são as provas e expiações? Será que é a mesma coisa? Mas por que dois nomes? Será que provas e expiações é a mesma coisa? Vamos decifrar isso aí. Olha, gente, tudo está nos livros da doutrina espírita, tá? Não esqueça disso. Muito bem, provas são desafios de aprendizado escolhidos ou não pelos espíritos, dependendo do seu nível de consciência e de necessidade. Vamos entender bem de hoje. A gente está matriculado na 4ª série do primário. Meu tempo era assim, primário, né? Aí a professora passa as matérias lá, matemática, português, geografia, né? Aí a gente não estuda, né? Não estuda, não lê, não dá bola, e daí o que acontece no final do ano? Pode dizer, o que acontece quando a gente não estuda? Roda, né? Meu tempo rodava, hoje em dia, não sei, hoje em dia tem outro termo. Exatamente isso as provas. E o que acontece? A gente tem que repetir o 4º ano. É a mesma coisa nós. Fazendo um parâmetro, um silogismo é igualzinho isso. Então, realmente, é as provas que nós temos que passar. Então, essas provas são necessárias. São as provas que estão na prateleira divina, que eu falei mais cedo. Então, essas provas nós temos que passar. Então, as vicissitudes que muitas vezes nós passamos aqui são as provas necessárias. Não são por acaso e não são nem punição. Deus não nos pune, jamais. Mas Ele dá essa necessidade da consciência para nós podermos passar. Então, é essas provas. E quando nós não passamos essas provas, nós repetimos de ano. Então, viemos. O Livro dos Espíritos, na questão 258, ele diz que no intervalo entre uma encarnação e outra, o Espírito escolhe o gênero das provas. Nós podemos escolher. Aí eu disse, não, peraí, eu estou passando tanto trabalho, mas eu escolhi passar trabalho? Que é isso, Geraldo? Não é, mas é. Nós temos uma coisa chamada planejamento reencarnatório. A hora que nós voltarmos para esse plano, voltarmos para encarnar novamente, nós escolhemos as nossas provas. Provas, não expiações. E nós vamos entender por quê. Então, as provas nós escolhemos, a família nós escolhemos. Então, nós tínhamos uma amiga, tinha 4 filhos. Ela dizia assim, 3 são uns anjinhos, mas tem um que é danado. Exatamente esse tem que vir na família. Então, são as provas que nós temos que escolher. São as necessidades que nós temos de passar nessa vida terrena. Muito importante sempre. E isso se faz nessas provas necessárias para o nosso adiantamento moral. Todos têm a liberdade de escolha. A gente diz, mas eu não posso ter escolhido isso tão ruim para mim. Mas nós escolhemos. Por quê?
Porque lá no plano espiritual, as nossas mazelas não dá para chutar para baixo do tapete. Aquela sujeirinha que a gente bota e esconde, né? Não dá. Lá a consciência é ampla. Lá nós temos a noção da necessidade que nós temos mesmo da reparação como espírito e coisas que nós queremos. Então, a gente sempre tem essas provações que as vidas nos dão essa opção, mas é necessidades evolutivas. Isso nós temos que entender. Então, as provas não são dificuldades que o Pai nos dá, são exatamente aquilo que nós escolhemos e nós vamos vencer. Não tenha dúvida. Uma hora a coisa vai desencadear. Já as expiações são coisas diferentes. O que é a expiação? É o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do seu livre-arbítrio. Aí entramos na questão do código moral da vida futura. Vocês lembram disso? Não? O código moral da vida futura está lá no livro, no capítulo 7 do Céu e Inferno. É impressionante o que ele coloca lá. E lá ele nos dá a questão do livre-arbítrio, mas fala do livre-arbítrio é uma necessidade nossa. Às vezes eu penso assim, Deus podia dar uma apertadinha no livre-arbítrio, só um pouquinho assim, para as pessoas poderem se corrigir. Mas não. Ele deixou para nós mesmos o nosso livre-arbítrio, para que nós entendamos exatamente. Mas o livre-arbítrio está intimamente ligado com uma lei de Deus, que é a lei de ação e reação. Então, para tudo que nós fizermos, tudo, se eu deixo cair esse aparelhinho no chão, ele vai quebrar. Então, houve uma ação que eu deixei cair. E a consequência, o efeito foi que ele quebrou. Então, para tudo, para toda ação, equivale sempre um efeito contrário. Então, um efeito que nós temos que ter. Não é efeito contrário, desculpe, não é um efeito. As expiações referem-se ao processo de uma culpa, em que o espírito é apresentado num contexto em que possa avançar, normalmente por experiência. Então, já é diferente. Já não é uma prova, é uma expiação necessária de algo que nós fizemos lá no pretérito. Eu lembrei, quando eu cheguei aqui, eu estava pensando nisso. Humberto de Campos tem no livro, só para vocês poderem acompanhar, no livro Contos desta e de Outras Vidas, ele tem um relato que aconteceu uma chuva muito grande, um povoado simples lá. E uma das casas que ainda não tinha sido atendida pela intendente, eles estavam tirando. Morava um senhor já de idade, e aquele senhor, todos comentavam, mas ninguém sabia exatamente, diz que guardava uma grande fortuna. E o barqueiro pensando assim, puxa vida, eu estou passando trabalho aqui, aquele senhor lá que é duro, é difícil, ele é rico, mas já está velho, ele pode morrer na enchente e eu ficar com o dinheiro dele. E foi lá para salvar. Seu fulano, eu gostaria de lhe salvar. Não quero, não sei o quê. Não, vamos lá, porque a água vai chegar e vai levar a sua casa. E ele disse, não quero. Mas ele viu a porta um pouquinho entreaberta, entrou e cometeu algo que a gente fica, que é um assassinato daquela pessoa. Então, tirou a vida daquele senhor. E quando procurou os bens da casa, eram moedas velhas, dinheiro velho, que não tinha nada. Tinha algumas joias, muito pouco. Mas a vida faz com que a lei de ação e reação haja. E muitas vezes nós temos o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, nesse processo foi exatamente o arrependimento. Ele se arrependeu porque aquele espírito ficou plasmado na sua memória e muitas vezes ele visualizava aquele espírito. E os anos se passaram e ele já numa outra encarnação, veio com a expiação de que aquele quem assassinou fosse seu filho. Então nós temos que entender sempre, a lei de ação e reação
sempre vale. Então, essa expiação nós temos que fazer. E há vários relatos disso. Há vários relatos disso aí. A expiação é um castigo imposto pelo erro praticado. É sofrer o que faz o outro sofrer. É proporcional ao nível de andamento. Muitas vezes nós achamos, por que eu estou passando esse trabalho? Exatamente pela mesma coisa. Nós temos que entender. E tem outras das obras espíritas, tem muitos contos. O Humberto Campos traz muito relato a respeito disso, das necessidades. E a gente acha assim, lá em Santo Antônio, Antônio Carlos, a FEB tem uma escola lá que a gente trabalha. E as pessoas são muito humildes, assim, desprovidas de bens materiais, mas são pessoas carentes. E tinha uma senhora que chegava e dizia assim, seu Geraldo, por que eu passo tanto trabalho? Eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa assim, mas eu passo trabalho, eu tenho dificuldade, lá em casa tudo é difícil, a gente tem... E daí o que tu vai dizer? Aí eu disse, olha, a gente tem que passar por essas necessidades. Isso não pode ser dessa vida. Ela disse, não. Eu disse, não, exatamente não é. Isso são coisas lá do passado. Porque a reparação é tanta bondade de Deus que Ele nos dá coisas. Nós somos espíritos eternos. Nós viemos, estamos aqui e vamos para um outro local. Exatamente a gente ainda não sabe, mas cabe a nós saber que essa necessidade. Vamos lá. Continua. O indivíduo que prejudicou numa encarnação por vício pode ser confrontado com ambientes e elementos de viciação. Muitas vezes a gente denota irmãos que estão com extrema dificuldades ou extremas carências. Eu, há um tempo atrás, o Espírito chegou e disse, olha, eu tenho que te cobrar uma continha lá de trás, tá? Aí eu saí da FEB, da irradiação, saí do grupo mediúnico, cheguei em casa de um AVC, né? Mas disse, nós vamos quebrar teu galho, tá? Vou te dar o AVC dentro do hospital. Aí eu e minha esposa fomos para o hospital e quando cheguei no hospital, realmente eu tive um AVC. Aí eu digo, Aí eu, puxa vida, pá, mas eu vim do meu grupo mediúnico, eu vim da irradiação. Daí um me assoprou, e tu é melhor que os outros? Tu não quer passar tuas necessidades? Ah, que história é essa? Aí depois eu fiz uma cirurgia cardíaca bem intensa, abri tudo, e daí eu perguntei, vem cá, tá na minha hora de partir? Ele disse, vagabundo, vai trabalhar, tu tem muita coisa para fazer, cara. Ué, que história é essa? Então realmente é isso aí. Mas tudo é para que nós possamos nos libertar desse doloroso. Essa mancha vai passar e todos têm que reparar as faltas. Não tem como esconder. Então nós temos que reparar. Encarar, é o melhor que tem. E cada um de nós que está aqui tem uma necessidade, tem uma coisa para reparar. Mas o melhor de tudo é que nós temos condições de fazer isso e temos oportunidade. Não se trata de punição, gente, tá? Mas a aplicação das leis divinas. As leis divinas são naturais, todas as leis naturais. Elas são vinculadas à nossa liberdade de escolha e atende a todos nós indistintamente. Indistintamente. E a pessoa, não, tem pessoa que é mais beneficiada, o vizinho ali, a grama é melhor, ele tem um carro bonito, mas vem cá, a prova dele é igual ao nosso? Não, mas a expiação é igual ao nosso? Não, cada um tem a sua expiação, cada um tem que carregar o seu fardo, cada um tem que carregar, e não há cruz mais pesada que a outra, todas pelo peso da consciência sempre é o mesmo. E a dor do arrependimento é dolorida, viu, gente? Em frente. A expiação, enquanto o culpado se mostrasse endurecido, nós, indiferentes, nós permanecemos na escada evolutiva. É porque muitas vezes as pessoas guardam para si uma raiva muito grande. E aquilo, como o Raul fala, como é que ele diz? É uma dor incessante que a gente guarda lixo no nosso coração, pela raiva, é lixo no nosso coração que ele fala. Por que guardamos lixo? Raiva, cisâneas, vontade, por que não guardamos outras coisas? Quando aquilo nos faz
mal, por que estamos assim coerentes? Não, mas eu tenho que me vingar daquilo. E às vezes não tem a necessidade nenhuma daquilo se passar. Por que nós queremos se vingar? Ah, não, eu tenho que fazer. Ele me ofendeu, eu vou ofender ele. Não, mas vem cá, gente. Nós estamos esquecendo uma justiça muito importante, que é a justiça de Deus. Acha que ele vai passar impune se ele fez-nos mal? Não é nós que vamos ser o justiceiro dele, mas Deus com certeza vai cobrar dele. E quando Cristo diz para nós, antes de vir a mim, pedir desculpa pelas suas mazelas que tu fez a alguém, volte lá primeiro e peça desculpa para quem você ofendeu. Porque aí é mais difícil. Aí é um caroço de abacate que fica trancado. Ninguém quer pedir desculpa. Ninguém quer pedir perdão para alguma coisa. Mas precisamos, gente. O relógio está andando. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então a expiação ela tem um caráter mais recuperador das mazelas que nós fizemos no passado. Mas a prova é somente uma necessidade que nós temos que passar. E nós precisamos dessa prova. Então muitas vezes a pessoa cai da cadeira, acha que é uma prova. Não, tem coisas que não são, mas toda a prova é necessária e muitas vezes ela nos apresenta. Como dores. Emmanuel fala, eu esqueci o livro, ele diz o seguinte, que as dores que nós temos, muitas delas, assim, dor de cabeça, dor de estômago, enxaqueca, todas elas são desequilíbrios do espírito. Todas. Todas são desequilíbrios. E como nós nos desequilibramos? Quando vemos uma notícia da televisão, já julgamos as pessoas, já começamos a fazer ilações, e cientificamente nós temos por dia, em torno de 90 mil pensamentos. E aproveitamos tão pouquinho que eu nem vou dizer o quantitativo que é, porque é pouco e nós pensamos muito. E a gente, não pode ser. Pense um pouquinho, 10 segundos aqui, você está pensando, será que meu carro está fechado, eu descer de casa? Aquele cara fala demais, na camisa dele assim ele está. Nós pensamos muita coisa, mas aproveitamos pouco. Vamos em frente. Numa palavra, a expiação cobre o passado. Então, as reparações que nós necessitamos. E não adianta a gente não tentar fazer. Não adianta a gente dizer assim, não, mas eu não vou fazer isso aí. Nós temos nosso plano evolutivo. É aquilo que está acontecendo muito hoje em dia, infelizmente, o suicídio das pessoas abandonarem a vida achando que aquilo vai resolver tudo. O niilismo não existe. O niilismo é que tudo acaba. Não acaba, gente. Não acaba, não adianta. A gente só vai postergar aquilo com uma dificuldade maior, que vai ser o dobro do arrependimento. Nosso. Ninguém vai me cobrar demais, mas vai ser o dobro do nosso arrependimento. Quem frequenta grupo mediúnico sabe que quando os espíritos vêm até nós, uma dor do arrependimento, ela é extremamente dolorida. É a dor do arrependimento, mas é necessário. Então, essa expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. A diferença entre provas e expiações, já falei para vocês. O Emmanuel nos fala que a prova e a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho, na edificação. Então, ela é a nossa estrada, é o nosso caminho, é o nosso andar que está lá. A expiação é a pena imposta àquele que cometeu um crime lá no passado. Então, muitas vezes nós deixamos alguma coisa. E todos nós temos uma expiação para corrigir. Então, as nossas provas são essas e as nossas expiações também. Elas são intrínsecas no espírito para a necessidade da nossa recuperação e progresso. As provas são, assim, testes e oportunidade de reparar equívocos. Mas temos as expiações e as faltas graves. Então, isso nós já falamos. Mas vem cá. Falamos tudo isso, provas, expiação, como é que a gente enfrenta isso? Não, isso aí não dá para enfrentar. Eu fiz lá, como é que eu vou enfrentar? Mas como é que vai ficar isso? Mas nós podemos enfrentar. De que maneira? É uma pedra difícil de carregar, né? E a nossa pedra é mais difícil do que qualquer uma. Parece que a nossa é a mais dura.
Será que nós carregamos essa pedra realmente montanha acima? Nessa lomba imensa que está aí? Dói, dói. Mas se está segurando a pedra é porque vai conseguir levar. O enfrentamento das provas é mais meritório para o espírito conforme a sua resignação. Então nós temos que nos resignarmos naquele momento e entendermos aquela prova que está nos acompanhando. Não é reclamarmos, e nós reclamamos muito, nós choramos muito. Então, em vez de reclamar, vamos tocar em frente, o que eu posso fazer? Eu posso minimizar aqui, minimizar ali, e a gente vai levando. Então, a maneira de torná-los mais proveitosos. Então, muitas vezes, reclamamos, de repente, a solução se dá. Tem uma história no livro Bem-aventurados os pobres de espírito, muito interessante. O homem chegava em casa e estacionava seu carro numa vaga de garagem. Chegou um dia que ele estacionou e o vizinho dele, o parceiro ali de garagem, comprou uma caminhonete muito grande. Aí a caminhonete maior ocupou o espaço e ele não conseguiu descer do carro. Não conseguiu descer, que dificuldade, apertou para tirar, empurrar e foi para casa. E era uma pessoa, um pai bom, um pai bondoso, presente, sempre fazia as alimentações com a família e ele se fechou. Ficou zangado, aquilo ficou martirizando. No outro dia de manhã ele levantou preocupado, foi para trabalhar preocupado, voltou e os filhos perguntaram: pai, o que está acontecendo? O que tem? Olha, o vizinho botou aquela imensa caminhonete lá do meu lado, eu não consigo embarcar. Daí o filho: mas tu está se preocupando com isso? Por que tu não sai pela outra porta? Aí ele disse: que tempestade fez. Aquilo que se aveltou 2 ou 3 dias na sua consciência e no seu coração, dando significativas preocupações para os seus filhos, para a sua esposa, poderia ter sido resolvido. E daí, quando ele desceu, o vizinho disse: me desculpa, eu não prestei atenção, eu vou botar minha caminhonete mais para cá. Então, muitas vezes, nós fizemos o que diz lá no Rio Grande do Sul: tempestade em copo d'água. Nós somos legítimos que fizemos a tempestade. Para sermos resignados, precisamos aprender a não lamentar a nossa sorte e aceitar com submissão paciente os sofrimentos da vida. Eles são necessários. Então, os sofrimentos não devem. Emmanuel diz para nós o seguinte: não sofra a dor, entenda a dor. Mas eu digo para vocês o seguinte: entender a dor com a dor é complicado. Mas a gente consegue. Reparação. Então, isso é um dos aspectos importantes. Quando desponta o primeiro sinal do arrependimento, nós temos a expiação e logo depois temos a reparação. Então, a reparação é aquela necessidade em que nós vamos realmente reparar aquele mal que nós fizemos para a nossa jornada. E é possível e é necessário. Começam nesse momento os espíritos missionários, aqueles bons, e o nosso anjo da guarda começa a nos intuir. A única que eu sei é 459. No Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: influenciam os espíritos as nossas ações? E os espíritos respondem: muito mais do que imagina, de ordinário são eles que te conduzem. Então a nossa psicosfera está envolvida pelas pessoas que nós queremos. Quando eu li a primeira vez, eu digo: eu estou ferrado. E agora? Aí me assopraram assim: não, mas vem cá, quando tu está com a tua esposa, com os teus filhos, quando tu está com um amigo, conversando bons assuntos, quem é que está te acompanhando? Os espíritos bons. Então nós é que nos deixamos aproximar aqueles espíritos que estão ali zombeteiros, passando por nós, e se a gente estiver irritado em alguma coisa, ele se aproxima. Então, exatamente isso. Quando nós começamos a reparação, a necessidade: puxa, eu tenho que ir lá no Antônio Carlos e pedir desculpa pelo mal que eu fiz para ele. Quem está me auxiliando, quem está comigo, são aqueles benfeitores que nos deixam
alivia o nosso coração. Então, isso é necessário. Depois do arrependimento, essa reparação. Então, já é com ações corretivas do nosso orgulho. Normalmente, isso são. Eu não me lembro o livro que eu li isso. As expiações, as obsessões mais graves são quase todas cometidas de um processo de cisânia em casos de amor. Então, muitas vezes, aquele amor que nós temos ou para nossos cônjuges, ou para nossos filhos, ou para nossos irmãos, ele se transforma num ódio aviltante e se transforma num problema muito grande que nós temos que reparar pela nossa jornada. Maiores recursos dispomos para o enfrentamento de pobre e desespero. Quais são os recursos que nós temos? Vários. Vocês vão me dizer vários, mas eu só vou dizer 3. Primeiro é a resignação. Temos que nos resignar com aquilo que nós escolhemos lá no planejamento reencarnatório e viemos até hoje. O que mais? O autoconhecimento. Gente, nós temos que pensar, puxa vida, eu não sou a melhor bolacha do saquinho. Eu tenho que dar um jeito de melhorar a minha situação, né? E, finalmente, a fé na justiça divina. Isso nós esquecemos e queremos ser os justiceiros. Enfrentamento dessas provas. E aí temos assim, a dor, o agravo, a angústia, o desespero. Sempre temos uma cura real que volte em definitivo para os elevados objetivos. Então nós temos que pensar nesse autoconhecimento nosso, quais as necessidades reais. O Vinícius fala no livro Nas Pegadas do Mestre, condicionantes que nós damos. A Casa Espírita está precisando que eu vá lá ajudar, fazer um lanche para as crianças. Tá, mas eu não tenho tempo. Mas se eu parar um pouquinho de trabalhar, um dia eu vou lá. Outro dia diz, não, mas eu não tenho condições. Então todos têm a necessidade de ajudar e de fazer o bem. E não esperar sempre criar condicionantes. Nós temos muitas vezes zona de conforto e não queremos sair. Então, puxa vida, é longe, é ruim, né? Mas nós temos que ir, porque há uma necessidade. Muitas vezes nós não vamos levar nada, mas vamos trazer muita coisa. A felicidade que só mais tarde alcançará depois de resgatados os compromissos atrasados. Sempre essa felicidade vai chegar. E repito, meus irmãos, todos nós vamos chegar no mesmo local. Cada um como espíritos individuais, mas eternos, nós vamos chegar lá no final, junto com o Pai, aonde Ele nos determinou. Porque não vamos ficar sempre atrasados. Vamos atrasar, vamos parar, mas vamos progredir. E Ele já faz esse convite, que não é mais convite, que sim, uma convocação. O enfrentamento sempre é com o nosso Pai Maior. O nosso Pai Maior está sempre junto de nós. Nós esquecemos dele. Nós muitas vezes não pensamos em Deus e pensamos como nós resolvemos. E como Deus é Pai e não feitor, não considera qualquer falta como irremissível. Não existe penas eternas, não existe penas que sejam irremissíveis. Todas são perdoáveis. Todas elas são, o perdão é necessário. É claro que muitas vezes nós achamos, puxa vida, nós vamos, está difícil isso aqui. Não, mas nós vamos chegar lá, sempre. Tá? Não tem pena irremissível, não tem pena imperdoável. Então todas as penas serão reparadas. Deus repara? Não, Ele nos dá a oportunidade de nós repararmos. É nós que temos que fazer, a consciência é nossa. Por isso que o autoconhecimento nosso é necessário. Ele nos concederá sempre incontáveis oportunidades para alcançarmos o sucesso obtido nessa existência. Tenhamos em mente que muitas vezes as coisas são difíceis, mas são necessárias para aquele momento. Então as dores que nós tivemos, elas são necessárias para nós. Podemos não acreditar, podemos achar que é muito pesado, que nós estamos sendo mais difícil, que o nosso peso é maior, que o nosso carrinho está mais apertado, que o nosso pneu fura mais, mas nós temos que entender que isso é necessário. Então sempre
e o progresso da educação do espírito se faz presente pelas nossas necessidades. As incúrias são nossas, gente, não são de ninguém. Foi nós que fizemos o débito lá atrás. Então nós temos que reparar e temos oportunidade. Isso eu acho a grande dádiva, né? A grande dádiva. Nesse Código Penal da Vida Futura, ele fala exatamente isso, que nós temos a oportunidade de reparar. E às vezes perdemos a oportunidade porque esquecemos alguma coisa, ou deixamos de lado, ou pela zona de conforto que nós estamos. O exemplo do Cristo, ele está sempre aí junto de nós, né? Ele diz o seguinte: diante dessas esclarecedoras explicações oferecidas pela doutrina, cabe aceitar as vicissitudes, então aquelas dores que nós estamos sentindo, né? Como oportunidades de aprendizado. Tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. Em nosso próprio favor, visto que Deus age sempre com bondade e misericórdia. Deus sempre é bondoso e misericordioso, não nos solicitando esforços maiores que podemos suportar. Disso não tenhamos a maior sombra de dúvida. E muitas vezes, uma das coisas que nos ajuda é a questão da caridade. Todas as casas espíritas, a caridade sempre é material, é necessária e presente, e a caridade espiritual. E nós achamos, não, só, olha, ele tem mais, o Geraldo já está aposentado, ele tem mais chance, tem mais tempo, ele pode ir lá mais vezes, ele vai lá arrumar as cadeiras. Todos têm a mesma oportunidade. Eu iria contar uma historinha, mas a minha esposa já ouviu tantas vezes que... mas é interessante. Existia um quarto de hospital em que lá todos os enfermos eram enfermos, digamos, terminais. A ciência médica não tinha mais solução para aqueles problemas que eles enfrentavam. E todos enfrentavam aquele problema com uma grande vicissitude. A psicosfera da sala era pesada, era carregada. As pessoas só esperavam o seguinte: eu vou morrer, vai acabar aqui. E aquele pensamento girava em torno de todos aqueles que ali se encontravam, esperando a injeção, esperando a morte chegar. E muitos deles não acreditavam. E tinha uma única janela naquele quarto. E naquele momento, aquele que estava embaixo da janela, com muita dificuldade, levantava-se os braços e olhava para fora e começava: hoje está chovendo, gente, está caindo chuva, olha, as árvores estão mais verdes, tem umas flores amarelas, olha, os meninos estão jogando bola lá, a bola é cor-de-rosa. E fazia uma narrativa. E aquele momento se transformava numa aura de fluidos positivos, tirando aqueles fluidos deletérios que lá tinham, e todos absorviam. E todos aguardavam aquele momento em que aquele irmão iria olhar para fora. E no outro dia ele dizia: hoje tem sol, olha, tem 2 namoradinhos sentados lá. E relatava, eles estão de mãozinha dada, e olha, tem umas senhoras passeando, e assim fazia relatos daquela natureza e das pessoas que lá se encontravam. E é claro que um dia ele desencarnou. Houve um alvoroço que todos queriam ocupar aquele lugar de tanta honra naquela janela. E um ocupou o lugar. E ele também, com uma dificuldade, olhou para fora no primeiro instante que chegou, quando foi colocado lá. E o que ele viu foi uma parede preta do outro lado. Então a caridade pode ser feita em qualquer momento, por qualquer situação, em qualquer. Não há parâmetros para nós fazer a caridade. Nas maiores dificuldades, como nos estertores da vida, nós ainda podemos fazer a caridade, e ela é um pressuposto importante para a nossa existência. A caridade material e a caridade, particularmente a espiritual, que nós deixamos na casa espírita. Joana de Ângeles, através do nosso irmão Divaldo, que se encontra, ele diz o seguinte: apesar de estarmos em plena transição planetária, vivemos ainda sob provas e expiações. Então ela já diz que nós estamos nessa transição, já estamos indo para um mundo de regeneração.
E essas provas e expiações têm seu tempo de duração. Nós precisamos reparar, está na nossa hora, para que possamos redimir os erros do passado e continuar evoluindo. Ela fala também para nós o seguinte: quando não haja feito o máximo do teu alcance, né? Diz, permite, pois, que se faça a vontade de Deus, para não desanimarmos jamais. Jamais nós não podemos desanimar. A desesperança é uma das piores coisas. E esperança não é ficar sentado esperando. Esperança é um verbo. É um verbo, chamado o verbo esperançar. É o verbo. E todo verbo tem uma ação. Então nós precisamos fazer. Não adianta dizer, não, Deus vai fazer, eu vou ficar sentadinho esperando que Ele vai fazer. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Ele quer que nós façamos a nossa parte. Como seus filhos diletos, ele disse assim, puxa vida, vá à luta. E esses são os momentos que nós temos que realmente fazer. Tem até uma frase, né, Geraldo, até muito popular, que diz assim, né, se a coisa não está boa agora, né, mas uma hora ela vai ficar, né, se não está bom é que não chegou ao fim. Tudo no final está bom, se não está bom é que não chegou no fim. Exatamente. Agora eu lembrei de uma outra frase lá no Sul. Quando não tem solução, solucionado está. Então, vamos lá, gente. Né? E para tudo tem solução. Novamente eu trago para vocês a nossa estrada da vida, a nossa jornada. Tem alguém lá nos esperando sempre. Sempre. Sempre está lá. Ele diz para nós, tudo depende de nós mesmos. Está em nossas mãos. Vamos agir agora, ajamos agora e não postergamos, aceleraremos o processo em curso de regeneração do planeta, pois somos os artífices dessa mudança. Nós somos as peças principais desse mundo de regeneração. Nós temos que ocupar esse mundo e nós somos essas pessoas que vão ocupar o mundo. É claro, muitas pessoas ainda não vão conseguir, mas nós não podemos dizer para ele, não, eu sou o selecionado, não, muito antes pelo contrário. Temos que fazer as nossas ações pelos nossos exemplos, que os outros tenham a mesma oportunidade de vir de nós. Então, isso Cristo fala para nós. Que as nossas lágrimas seja criando um mundo melhor sem medo, as lágrimas com certeza serão de alegria. São de esperança, são de amor, de paz. E novamente o Cristo está aí, nos abraçando, estando conosco. Convite de Jesus, não é mais convite, viu gente? É convocação. E Erasto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, ó, arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera e arai. E o mais importante de tudo, a vaga para todo mundo. Se habilitem, meus irmãos. Muito obrigado pelo esse convite, muito obrigado por essa oportunidade. Espero que isso não seja algo para nós nos ficar preocupados, mas sim algo, puxa vida, eu vou sair daqui hoje, vou fazer o melhor que eu posso. Que Jesus esteja com vocês, que Deus nos ampare, as nossas famílias, os nossos lares, e agradeço muitíssimo o convite. Muito obrigado.